Boa tarde a todos. Estamos de volta para darmos prosseguimento aos nossos estudos e estaremos nesta tarde estudando o livro do Espírito Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco. Entraremos nesta tarde no capítulo 4, que intitula-se Medo. Medo como um conflito existencial. Vamos tranquilizar os nossos corações, permitir por alguns minutos que a melodia envolva a nossa mente, serenando-a, tranquilizando-a, para criarmos um clima favorável em torno de nós e que possamos ter bons momentos de estudos. Vamos então ouvir um pouquinho, alguns minutos, a melodia tranquilizante e calmante. Muito bem. Nós já dissemos, e vamos repetir, que temos feito uso para o enriquecimento do nosso estudo de um site que intitula-se Zen Club. Zen Club. E nesse site ele traz uma série de temas. E hoje nós iremos ver o tema medo e fobia, com relação ao estudo psicológico, não é? Ele inicia assim: não gostar de altura, preferir não dirigir, evitar falar em público ou optar por viagens de carro e ônibus em vez de avião são alguns dos problemas cotidianos que podemos enfrentar. Isso é comum. E quando esse receio e hesitação vira medo e fobia, o que fazer? Não levar tão a sério os seus sentidos em relação a algo que evita fazer pode não ser a melhor saída. Afinal, você apenas esconde por um tempo esse sentimento, mas ele sempre vai continuar ali em algum lugar e vai voltar. Muitas vezes temos vergonha de expor essas nossas questões e por isso é tão comum que substituirmos uma ação e superá-la e fazê-la. Vamos entender então um pouco melhor sobre o significado de medo e fobia, para que você se familiarize com essas sensações, perceba o que está lhe causando tanto desconforto e entenda como você vai vencer. O que é medo e o que é fobia? Medo, segundo o Zen Club, é uma sensação e reação natural de nós mesmos, seres humanos, que atua como nosso aliado, nos sinalizando dos perigos reais. É como um resultado das ameaças à nossa rotina e sobrevivência, medo. Já a fobia é essa sensação de medo de forma acentuada, excessiva e até desmedida, que acontece como uma previsão, ou seja, antes mesmo da situação acontecer, causando graus de ansiedade muito elevados. Pois saiba que a fobia nem sempre é considerada uma doença. Ela pode ser um sintoma ocasionado por outro transtorno. De toda forma,
não devemos descartar essa sensação de medo desmedido e até incoerente com a situação, pois é algo completamente diferente de ter uma ansiedade natural a todos nós. Qual a diferença de medo e de fobia? A fobia costuma ter duração maior que o medo, provocando reações psicológicas e físicas, e pode até comprometer a qualidade de vida de quem sente, paralisando algumas atividades e a rotina. Podemos também considerar que a fobia tem diferentes motivações e por isso são classificadas em 5 tipos: fobia de animal, fobias de animais, fobia de situação específica, como altura, andar de avião ou elevador, medo de dirigir, né? De feridas, de injeções e de sangue. Fobia de atividades da natureza, como enchentes, terremotos, trovoadas. Fobias sem uma classificação específica, que inclui desde o medo de ter uma doença até ter medo de ficar sozinho, medo do escuro ou medo de se casar. Olha, até do casamento o indivíduo cria um problema. Conheça cada uma das fobias existentes, como por exemplo, fobia social, medo da disposição e de pessoas, fobia social. Agorafobia, medo de multidões e espaços abertos. Aracnofobia, medo de aranhas. Claustrofobia, medo de locais fechados. Acrofobia, medo de altura. Glossofobia, medo de falar em público. Aerofobia, medo de andar de avião. Zoofobia, medo de animais. Tripofobia, medo de buracos. Nictofobia, medo da noite e do escuro. Quais são as causas dos medos e fobias? Aparentemente, as causas dos medos e fobias são desconhecidas no ambiente médico e psicológico. Acredita-se que muitos originam por questões relacionadas ao histórico e ambiente familiar e traumas de situações passadas, seja social, pessoal ou momentânea. Como já comentamos aqui, muitas dessas ansiedades desmedidas estão relacionadas a diversos fatores que podem não ter sido resolvidos emocionalmente e que acabam se transformando em diferentes transtornos. A pessoa não conseguiu ruminar em torno daquele problema, passou por cima e, consequentemente, acaba se transformando num transtorno. Medos e fobias. Sintomas. Os sintomas dos medos e fobias vão depender muito do tipo de medo e fobia que a pessoa tem. Mas algumas características mais gerais podem ser observadas como comum a todos que apresentam os sintomas. Primeiro, vontade de evitar pessoas, evitar situações ou algo que te deixa desconfortável. Sensação de pânico, terror ou tremor incontrolável. Sintomas de ansiedade com intensidade. Taquicardia, problemas para respirar e sudorese. Incapacidade de controlar o medo, mesmo sabendo que não há um risco real. Necessidade de fuga. Diria que é um sintoma, a pessoa não quer fugir, né? Diagnóstico. Não existe um exame laboratorial que defina um diagnóstico de fobia.
mas uma conclusão a partir de uma entrevista clínica, de preferência com um psiquiatra. Tem cura a fobia? Nisso não podemos precisar que todos os tipos de fobia têm cura. Tudo vai depender da eficiência e comprometimento com o tratamento e com a intensidade desses sintomas a serem trabalhados. Como tratar medos e fobias? O tratamento de medos e fobias tem por objetivo reduzir os sintomas, principalmente da ansiedade, provocado por questões ilógicas e irracionais, agindo direto na causa e ensinando a gerenciar as reações físicas e emocionais. A psicoterapia é, sem dúvidas, o remédio mais indicado para esses casos, podendo ser acompanhados por tratamento medicamentoso ou não, o que vai ser definido pelo próprio psiquiatra após sua avaliação. Após um especialista, apenas um especialista poderá determinar qual a melhor medicação e dosagem correta para que você, pelo caso que você está passando. Então, não tente optar por essa alternativa da autoprescrição. Isso poderá, inclusive, piorar os seus sintomas. Infelizmente, o brasileiro tem muito a atitude de se automedicar. O brasileiro, de um modo geral, a criatura humana acha que tem capacidade de se automedicar. Não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou tomar isso, vou tomar aquilo. Mas, na verdade, isso só vai complicar, porque camufla o sintoma e, consequentemente, quando o indivíduo verdadeiramente sentir a necessidade de se tratar, já está mais complicada a situação. Vamos voltar.